voltar. Ó, gente, só recapitulando, a gente vai ver os transportes de substâncias através da membrana, certo? Todo transporte de substância vai ocorrer sendo seletivamente pela membrana, por possuir sua permeabilidade seletiva, ou seja, ela escolhe tudo que entra e o que sai dela, da célula, tá certo? Para estudar transporte de substância, a gente vai ter que ter o conceito de o que é solvente e o que é soluto. Solvente é tudo aquilo que vai dissolver uma substância. E soluto é qualquer partícula que será dissolvida. Como exemplo de solvente universal, temos a água, certo? E soluto vai ser qualquer substância que pode ser dissolvida pela água ou qualquer outro solvente. Por exemplo, uma vitamina lipossolúvel, ela não se dissolve em água, ela se dissolve em lipídio, certo? Então, aí, no caso, o lipídio é um soluto, né? A substância vai ser um soluto e o lipídio ele vai ser um solvente. Tá? Então, a vitamina A, ela é lipossolúvel, ela se dissolve em lipídio. Então, a vitamina A é o soluto e o lipídio, a gordura, é o solvente. Deu para entender? Lembrando que o solvente universal é a água, então a gente vai trabalhar mais com água. Então vamos lá. A passagem aleatória de partículas sempre ocorre de um local de maior concentração para um local de menor concentração. Então vejam só. Eu tiro de onde tem mais para pôr onde tem menos, para poder equilibrar as concentrações. Isso é o que eu chamo de gradiente de concentração. Tá certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, um transporte de substância que sai de onde tem mais para onde tem menos, eu estou indo a favor do gradiente de concentração. Tá certo? Quando existe um transporte de substâncias, de onde eu tiro de onde tem menos para onde tem mais, eu estou indo contra o gradiente de concentração. Tá certo? E a gente vai ver que existe dois grandes grupos de transporte de substâncias, que é o transporte ativo e o transporte passivo, certo? No caso do transporte passivo, ele vai ser sempre a favor do gradiente de concentração. Nos transportes passivos, vai acontecer o seguinte: vai sair substâncias de onde tem mais para onde tem menos. E assim vai equilibrar as soluções. Tá certo? Nesse caso, não vai haver um gasto energético. Tá certo? Uma coisa passiva não trabalha menos. Certo? Então não há um gasto energético aí. Já no transporte ativo, vai sair de onde tem menos substâncias para onde tem mais. Ou seja, vai precisar que a célula vai trabalhar mais para acontecer isso. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Esse transporte ele vai de contra o gradiente de concentração de substâncias, certo? E se vai contra o gradiente de concentração, ele trabalha mais. Ou seja, vai ocorrer um gasto energético. A célula ela gasta energia nos transportes ativos e os transportes passivos não gastam energia. Dúvidas? Não. Fácil, né? Então, beleza, vamos prosseguir. Isso se dá até que a distribuição das partículas seja uniforme, ou seja, para que ocorra um equilíbrio. A partir do momento em que o equilíbrio for atingido, as trocas de substâncias entre os meios tornam-se proporcionais. Então, veja, quando a gente estiver estudando transporte de substâncias, a gente vai ter que sempre ter a ideia de meio extracelular e meio intracelular, meio externo e meio interno. O que é meio? Meio é o ambiente, tá certo? Então, por exemplo, quando eu falo de meio interno, eu estou falando de tudo que tem dentro da célula. E meio externo, eu estou falando de tudo que tem fora da célula. Certo? Por exemplo, o meu meio ambiente aqui está sendo o meu quarto. O meio ambiente de você está sendo o quarto, para um está sendo a cozinha, para outro está sendo a garagem. Então, é o meio onde você está.
O que tem ao seu redor é o seu meio, tá? Então, numa célula não é diferente. Vai ter o meio interno e o meio externo, certo? Dúvidas? Não. Não, né? Então, vamos lá. Vamos agora classificar as substâncias, tá certo? Então, vejam. Eu posso classificar como substância, não, como solução hipertônica. Presta atenção, uma solução hipertônica. Hiper vem de muito, tônico vem de concentração. Então a concentração é muito grande. Concentração de quê? De soluto. Tá certo? Então uma substância, uma solução. Vocês sabem o que é uma solução, né? Uma solução é quando eu tenho, por exemplo, partículas de soluto dissolvidas em solvente. Então eu vou ter uma solução, tá? Então, a solução que ela tem uma concentração muito grande de soluto, ela vai ser hipertônica. Então, eu tenho mais soluto, certo? Do que solvente. No limite. No limite. Então, a água muito salgada, ela é uma solução hipertônica. Agora, preste atenção. Uma coisa é eu colocar, por exemplo, em um copo d'água, umas 3 ou 4 pitadas de sal, que vai tornar aquela solução hipertônica. E outra coisa é eu pegar um copo d'água e colocar 5 colheres de sal. Aí ela deixa de ser uma solução hipertônica para ser uma solução super saturada. Porque atingiu a saturação. Uma coisa supersaturada é quando ela não atinge mais aquilo ali. Certo? Então, por exemplo, uma solução supersaturada, no caso da água e do sal. O sal, gente, quando você coloca muito, ele não chega a um momento que ele não dissolve mais. Então, aquela solução está super saturada. Aquele solvente, ele não consegue mais dissolver aquele soluto. Tá certo? Então, cuidado. A solução hipertônica, ela não é supersaturada. Tá? A supersaturada, ela está além da hipertônica. A hipertônica, ela tem bastante soluto. Mas ela está no limite. Se eu colocar mais soluto, ela deixa de ser hipertônica para ser super saturada. Tá certo? Dúvidas? Nenhuma. Então, a solução hipertônica é aquela solução onde eu vou ter uma grande quantidade, uma grande concentração de soluto. A solução hipotônica é o contrário. Eu vou ter pouca concentração de soluto. Certo? Então, por exemplo, eu pego, por exemplo, 1 litro d'água e uma pitadinha de sal. Eu estou fazendo uma solução hipotônica. Eu tenho pouco soluto. Me incomoda tanto essas motos. Não pediram iFood, professor. É. Eita, danada. Já tá rolando. Lá em cima já. Veja, então, entenderam, né? Então, a hipotônica eu vou ter uma concentração pouca, uma concentração baixa de soluto. Tá certo? Eu vou ter mais solvente do que soluto. E a solução isotônica? Iso é de igual, é de equilíbrio. Eu vou ter tanto a concentração de soluto quanto a concentração de solvente vão estar equilibrados, vão ser iguais. Tá certo? Dúvidas? Não. Não? Então vejam, por exemplo, se eu coloco uma célula em uma solução, fora da célula tem muito soluto. Presta atenção, fora da célula tem muito soluto, tem mais soluto fora do que dentro da célula. Então, aonde é que está hipertônico? Fora ou dentro da célula? Fora? Fora. Certo? Então, é sempre comparação. Fora da célula está hipertônico, mas dentro da célula está o quê? Hipotônico. Tá certo? Outro exemplo. Dentro da célula eu tenho uma concentração de soluto maior que fora. Então, onde é que está hipertônico? Dentro da célula está hipertônico, fora da célula está hipotônico. Tá certo? Então, vocês têm que saber muito isso, se confunde tanto que vocês nem imaginam. E quando está tudo igual, isotônico. Um exemplo.
A nossa célula sanguínea, ela tem uma concentração de soluto de 0,9%. Tá certo? A concentração de soluto da célula sanguínea é 0,9%. Se por um acaso eu colocar uma amostra de sangue em uma solução a 0,2%, quem é hipotônico? A solução ou a célula? E aí? E aí, gente? Concentração da célula é 0,9. Concentração da solução é 0,2. Quem é que tem menor concentração de soluto? Bom, gente, é Célula. simples, é duas respostas. Ou a solução ou a célula. Digam. Célula. Eu acho que é a solução. A Eu acho que é a solução. solução. A solução tem 0,2, a célula tem 0,9. Então, quem é hipotônico? Quem tem menos concentração de soluto? A solução, certo? Então, por exemplo, o soro fisiológico que a gente toma quando a gente vai para o hospital, ele tem que ser isotônico à célula sanguínea. Então, se a célula sanguínea é 0,9% de concentração, quanto é que tem que ser a concentração do soro fisiológico? 0,9%. Tem que ser igual. Porque se for diferente, vai causar alteração na célula. Deu para entender? Deu. Pronto, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, quando a gente for trabalhar transporte de substâncias, principalmente com transportes passivos, né, que são soluções que vai trabalhar, por exemplo, com gradiente, a favor do gradiente de concentração, sempre a gente vai trabalhar com equilíbrio. A célula ela tem que se equilibrar com o meio externo dela, com o que está fora dela. Ela tem que se equilibrar, manter o equilíbrio sempre. Certo? Então, a quantidade de substâncias, a concentração de substâncias que tem dentro da célula tem que ter fora. Não pode ser diferente. Senão, vai causar alteração na célula. Vai acontecer casos? Vai. Certo? Mas não pode ocorrer. Deu para entender? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Não? Então, veja. Hoje a gente aprendeu que existem dois tipos de transportes, que são os transportes passivos e os ativos, certo? O transporte ativo, ele gasta energia, o transporte passivo não gasta, certo? O transporte ativo é contra o gradiente de concentração e o passivo é a favor do gradiente de concentração. O transporte passivo, quer dizer, o gradiente de concentração é quando ele é a favor, ele vem de onde tem mais para onde tem menos, para poder equilibrar. E quando ele é contra, ele sai de onde tem menos para onde tem mais. Isso ocorre um gasto de energia. Tá certo? Outra coisa que vimos foram os tipos de soluções, né? Solução hipertônica, hipotônica e isotônica. Solução hipertônica quando eu tenho muito soluto. Solução hipotônica quando eu tenho pouco soluto. E solução isotônica quando eu tenho soluto e solvente iguais. Nunca confundir solução hipertônica com solução supersaturada. Certo? A solução supersaturada é quando ela passa do limite de saturação. Dúvidas? Quando for quarta-feira, a gente vai falar sobre osmose, pressão osmótica, certo? Tem uns cálculos aqui para a gente resolver algumas fórmulas. Eu adoro fazer isso com vocês. E é isso. Beijos. Tchau, professor. É, professor. Tchau.